Bom dia a todos, bem-vindos à nossa sessão aqui de perguntas e respostas sobre as mudanças da regra de incorporação em Ontário. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Albernaz, eu sou CEO da Brasil Canada Chamber of Commerce, baseada aqui em Toronto. A BCCC é uma associação independente sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é realmente estreitar os laços comerciais e de investimento entre Brasil e Canadá. Nossos membros são empresas brasileiras e canadenses ativas nessa relação bilateral. E nós ajudamos essas empresas através, basicamente, de informação e networking, ou seja, ajudando eles a entender e desmistificar o que é fazer negócio no Brasil, o que é fazer negócio no Canadá, ajudar a encontrar parceiros e a parte de contatos também e networking local. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais como a BCC pode ajudar a sua empresa nesse processo de internacionalização, fiquem à vontade, eu vou colocar meu e-mail no chat e mandar uma nota, que eu vou ficar feliz de conversar com cada um de vocês. Bom, hoje a nossa sessão vai ser uma sessão rápida, né? Na verdade, a ideia realmente é tirar essas dúvidas das empresas brasileiras que estão olhando a internacionalização no Canadá. E é com prazer que eu apresento a nossa speaker de hoje, Tassiane Gosler, que é uma advogada da Oziel Law, um escritório de advocacia boutique baseado aqui em Toronto e que vem ajudando já há alguns anos as startups brasileiras, empresas de tecnologia brasileiras a se estabelecerem no Canadá. Apesar da gente ter montado esse evento como um webinar, eu gostaria de oferecer para vocês que na hora das perguntas a Tassi vai fazer uma apresentação básica sobre as mudanças, e aí na hora que a gente for abrir realmente para os Q&A, se você quiser simplesmente levantar sua mão, eu libero o microfone e a câmera para que você faça a sua pergunta direto para a Tassiane. Bom, sem mais demoras, então eu gostaria de chamar a Tassiane para começar a apresentação dela, para a gente começar essa nossa conversa. Obrigada a todos. Tassi, com você. Obrigada, Carol. Bom dia a todo mundo. Então, como a Carol falou, a intenção é a gente fazer um evento mais rápido. Como eu não sei quais são as informações que vocês já têm sobre o processo de incorporação aqui, eu vou falar bem rapidinho sobre como eram essas regras até o dia 5 de julho, que foi quando a gente teve a mudança na legislação de Ontário, quais são as alterações, e aí rapidinho, só para a gente estar todo mundo na mesma página. E aí depois a gente vai abrindo para perguntas para a gente entender quais são as dúvidas de vocês e ir respondendo elas também. Se vocês quiserem, vocês podem usar o chat, a parte de Q&A ou levantar a mão. Podem também fazer durante a minha apresentação, não tem muita regra. Então, só para guiar a nossa discussão, eu vou compartilhar minha tela com vocês para guiar o que eu gostaria de discutir com vocês em relação a como eram essas regras antes, porque eu imagino que possam ter algumas pessoas participando aqui que já incorporaram as suas empresas no Canadá dentro da regra anterior, e pessoas que estão buscando incorporar e já vão entrar dentro da regra nova. Então, só para todo mundo saber mais ou menos como funciona essa questão em Ontário. Então, eu preparei a apresentação em inglês, porque eu não sabia se a gente ia falar em inglês ou em português, mas eu vou explicar aqui em português para vocês. Então, a grande mudança que a gente teve agora em 5 de julho, que foi na semana passada, né, foi em relação ao requisito de diretores canadenses para empresas que buscam a incorporação em Ontário. Então, o que acontecia antes de 5 de julho, antes de terem essas alterações? Pelo menos 25% do corpo de diretores da empresa de vocês precisava ser de pessoas residentes no Canadá. E quando a gente fala de residentes no Canadá, então não é só uma pessoa que estivesse presente fisicamente aqui no Canadá. Então, seria alguém que ou tem a cidadania canadense ou tem a residência permanente do Canadá. Então, pelo menos 25% do corpo de diretores da empresa de vocês precisava ser residente canadense, se vocês quisessem incorporar em Ontário ou no nível federal também. Ou se é uma empresa com 2 diretores, pelo menos um deles precisava ter esse requisito. Então, uma dúvida que sempre surgia com startups, com clientes que a gente trabalha do Brasil ou de outros lugares também, é em relação à diferença de diretores e sócios dessa empresa. Então, existia muita confusão em relação ao, tá, mas eu preciso então ter um sócio canadense, um parceiro canadense, e na verdade isso nunca foi necessário. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que são os sócios, que são os shareholders, e o que são os diretores. Então, no Canadá, essa estrutura de corporation, que
No Brasil seria parecido com o que a gente conhece das sociedades anônimas. A gente tem os sócios, que são as pessoas que realmente são os donos dessa empresa, os shareholders, e os sócios vão eleger os diretores, que são as pessoas que vão participar do board, né, do corpo de diretores, e vão ser responsáveis pelo gerenciamento da empresa, por tomar uma série de decisões por essa empresa, representando os sócios, os shareholders. Então, os sócios sempre puderam ser de qualquer lugar, não tinha nenhum requisito de residência, mas os diretores precisavam cumprir uma série de requisitos e um deles seria ter um mínimo de diretores que tivesse a residência do Canadá. Então, o que acontecia antes dessa flexibilização em Ontário, quando existia o requerimento dos 25%? Ou uma empresa que quisesse incorporar aqui em Ontário, digamos assim, vocês têm uma empresa no Brasil e querem incorporar uma subsidiária aqui em Ontário, que vá ter um escritório aqui em Toronto, por exemplo. Ou vocês precisavam incorporar em outra jurisdição que não tivesse esse requerimento, e uma opção bastante comum era a província de British Columbia, que não tinha nenhum requerimento de residência, então vocês podiam criar uma entidade lá e ter um registro para operar em Ontário, se fosse o lugar que vocês realmente quisessem exercer as atividades de vocês, ou a empresa precisava achar alguma pessoa que fosse residente canadense e que pudesse servir como diretor da empresa de vocês. Então, poderia ser um parceiro, um mentor aqui no Canadá que fosse participar do board para simplesmente cumprir esse requisito. Essas eram as 2 alternativas mais viáveis, assim, que a gente trabalhava inclusive com os nossos clientes que queriam se estabelecer aqui em Ontário. E a boa notícia é que agora, desde 5 de julho, não tem mais esse requerimento para que pelo menos 25% dos diretores sejam residentes canadenses. Então, tanto todos os sócios da empresa que vai se estabelecer em Ontário, como os diretores, como os officers, que seria o presidente, CEO, CFO, quaisquer que vocês precisam para ter dentro da empresa de vocês, todas essas pessoas podem ter a residência de qualquer lugar, não tem mais um requisito de que pelo menos um mínimo seja canadense. Ainda tem alguns requisitos importantes para diretores, então precisa ter pelo menos 18 anos, a pessoa não pode ter tido algum problema de falência e tudo mais, mas no geral, isso é uma coisa que funciona para todas as províncias. No geral, o Ontário agora se junta a esse grupo de províncias que não tem mais esse requerimento, como, por exemplo, era o caso de British Columbia, Alberta também está mudando isso, Quebec. Então, Ontário já está dentro dessa lista de províncias mais receptivas para empresas internacionais, investidores internacionais, porque vocês podem criar uma subsidiária aqui em Ontário que tenha o mesmo corpo de diretores da empresa de vocês do Brasil. Então, não precisa incluir uma nova pessoa que provavelmente seria incluída só para cumprir com esse requisito e não necessariamente pelo que ela iria acrescentar, ou se vocês querem acrescentar alguém canadense, vai ser realmente pela qualificação dessa pessoa e não só para cumprir um requisito mínimo de residência. E também facilita que vocês não precisam fazer uma entidade ou criar essa incorporação em um lugar que não é onde vocês pretendem operar. Então, a gente vê muitas empresas que a intenção delas é operar em Ontário. Aqui em Toronto é um grande centro comercial, mas acabavam precisando escolher um outro lugar para ser o seu domicílio fiscal, digamos assim, por causa desse requisito. Então, isso facilita muito para a expansão de empresas brasileiras para cá, ou inclusive uma criação de uma nova empresa aqui em Ontário, sem que tenha esse diretor necessário. Então, em relação a empresas que são incorporadas dentro da legislação federal, porque aí só, assim, para relembrar vocês, aqui no Canadá a gente tem a divisão, né, entre as províncias. Cada província tem a sua legislação em relação a como funciona a incorporação, como são os direitos de cada parte, então cada província tem a sua. E tem também uma legislação federal, que pode ser vocês podem incorporar uma empresa a nível federal também. Nesse caso, ainda se mantém esse requisito de residência para que pelo menos 25% dos diretores, sejam residentes canadenses para incorporar uma empresa federal, mas, se for uma empresa no âmbito provincial, de Ontário, por exemplo, isso já fica bem mais fácil. Em relação a empresas que já foram incorporadas antes desse requisito,
Aí tem algumas alterações, alguns updates que vocês podem fazer para poder se beneficiar dessa nova regra também. Então, essa parte eu acho que fica mais interessante a gente discutir nas perguntas e respostas para, de repente, vocês falarem se esse é o caso de vocês e como que foi feita a incorporação, para a gente ter alguns exemplos de discutir como fazer as atualizações, porque pode ser que vocês tiveram que vir para cá e incorporar em outra província, pode ser que vocês hoje tenham um diretor canadense que vocês não querem mais ter, agora que não é mais uma necessidade. Então, sobre essas alterações para empresas já incorporadas, eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso nas perguntas e respostas. E aqui eu vou só deixar o meu contato para caso vocês queiram conversar, não depois do Q&A, alguma coisa, uma situação mais específica de vocês, a gente pode com certeza continuar conversando sobre isso. Posso passar meu contato por e-mail para vocês também. Então, esse era só uma overview, tentei fazer bem rápido, assim, de como era, como é hoje. Não são mudanças muito complicadas, é um requerimento que existia e hoje não existe mais. Mas é uma alteração que pode beneficiar muito a expansão de empresas internacionais aqui para o Canadá, principalmente do Brasil, no caso de vocês. Obrigada, Tassi. Bom, eu queria abrir para perguntas. Eu não sei, os participantes, se têm alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, vocês levantem sua mão, incluam aqui no Q&A. Eu vou começar, na verdade, eu acho que um dos pontos importantes que você mencionou é, caso a empresa já tenha sido incorporada em Ontário, né, e esse registro já tenha sido feito, é possível tirar esse diretor, né? É possível você tirar, não precisar mais dele? Como que você tira esse diretor do seu contrato? Sim, então a gente sabe de várias empresas que, porque elas precisavam incorporar em Ontário, elas conseguiram uma pessoa que pudesse atuar como diretor da empresa. Então, se essa pessoa foi incluída no corpo de diretores meramente para cumprir com esse requisito, não é alguém que realmente tem uma função dentro da empresa, então essa alteração é muito bem-vinda, porque ela significa que vocês não precisam mais ter necessariamente essa pessoa como um diretor. Aí, para fazer essa alteração, o que a gente precisa entender? Existem outros diretores que podem continuar, porque precisa pelo menos ter um diretor participando dentro dessa empresa. Então, seria uma substituição dessa pessoa por outra ou só uma remoção? Então, a primeira questão é verificar se, retirando essa pessoa, vocês ainda conseguem cumprir com o mínimo de diretores necessários. A segunda questão é revisar os artigos de incorporação da empresa e as bylaws, porque dentro da empresa de vocês, vocês vão ter um conjunto de documentos que a gente se refere ao Minute Book, que são todos os documentos que determinam como que essa empresa funciona, quais são as regras que essa empresa segue. O que acontece é que esses documentos geralmente são um reflexo da legislação de Ontário ou da província que vocês incorporaram. Então, pode ser que a legislação mudou, mas dentro das bylaws, das leis internas da empresa de vocês, ainda existe esse requisito, porque geralmente elas são um reflexo da legislação de quando a empresa foi incorporada. Então, o segundo passo é revisar os documentos da empresa de vocês, documentos internos, para ver se esse requisito, de repente, não está lá também. Se o requisito está dentro dos documentos internos de vocês, é importante fazer uma alteração disso para garantir que vocês continuem operando corretamente. E o outro ponto é entender, por parte desse diretor, como que essa pessoa efetivamente vai sair, né? A forma mais comum para isso acontecer é o diretor assinar uma resignação para ficar formalizado a data que realmente ele está se desligando da empresa como diretor. Vocês precisam passar resoluções para autorizar e aceitar essa resignação. Se for o caso, eleger alguém que vá substituir essa pessoa, ou simplesmente deixar assim, diminuir a quantidade de diretores. E em Ontário, vocês precisam preencher um formulário e fazer a atualização perante o órgão regulamentador de Ontário, para que eles fiquem cientes que essa pessoa saiu também e não é mais um diretor. Perfeito, obrigada, Tassi. Uma pergunta que chegou aqui no Q&A, então,
empresas estabelecidas em Ontário, que acho que é uma dúvida comum, né? Porque tem essa divisão de província e federal. Essas empresas estabelecidas em Ontário, elas podem fazer negócio com outras províncias, mesmo estando incorporadas só aqui, ou elas precisam estar incorporadas federalmente para conseguir fazer negócio entre províncias? Essa é uma ótima pergunta, Fernanda, e a gente recebe bastante esse tipo de pergunta, principalmente que no Brasil a gente existe também a divisão de estados, mas a gente é acostumado a lidar com mais coisas no nível federal. Então, não tem problema de uma empresa que é incorporada em Ontário fazer negócios com clientes que estejam em outras províncias. O que acontece é que dentro de cada província, se vocês estão fazendo negócios nessa província, precisa ter um registro extraprovincial lá. Essa definição de fazendo negócios, por isso que eu coloquei em aspas, ela depende de província para província. Então, o Quebec, de repente, vai ter uma definição que, se você está fazendo certas atividades lá, isso requer um registro extraprovincial. Mas, no geral, assim, a regra que a gente pode passar é que só você ter um cliente em outra província, vender produtos para outra província, não gera não é um gatilho para esse requerimento do registro. Mas se você vai ter uma conexão mais próxima com essa província, por exemplo, eu tenho a minha empresa incorporada em Ontário, mas eu vou contratar empregados no Quebec. Então, nesse caso, o Quebec precisa que vocês tenham um registro lá. Não é uma nova incorporação, nada, é só um registro que autoriza vocês a operarem lá. Ou se vocês vão ter um escritório físico em alguma outra província, também requer um registro. Então, assim, quando vocês começam a ter uma relação mais próxima com outra província, aí precisa ter esse registro que só permite vocês a operarem. Mas aí vocês podem pensar, tá, mas então é mais fácil fazer o federal, porque daí eu já estou garantido no Canadá inteiro. Mas quando vocês têm a incorporação federal, ainda assim precisa fazer todos esses registros. Então, se vocês têm uma empresa federal e vocês vão operar em Ontário, ainda assim tem que ter o registro em Ontário, que possibilite vocês a operarem lá. Qual é, assim, a vantagem de ter uma empresa a nível federal? É basicamente em relação ao nome, porque quando vocês incorporam, digamos que vocês incorporem como Startup ABC Inc. Esse nome, se vocês incorporam em Ontário, ele está protegido em Ontário. Então, ninguém mais vai conseguir registrar o mesmo nome de empresa aqui dentro de Ontário. Quando vocês estão incorporando a nível federal, vocês garantem esse nome no Canadá inteiro. Então, às vezes é interessante para uma empresa que vai ter um app que vai ser usado no Canadá inteiro, pensar na opção federal. Mas aí tem o contraponto que, às vezes, no nível federal também é mais difícil de conseguir o nome que vocês querem, né, porque vocês vão estar competindo com nomes que existem no Canadá inteiro. Então, só por essa questão, se vocês já têm essa questão do diretor que Ontário facilita, provavelmente não seria uma razão só para incorporar a nível federal, ter que passar por todo o processo de incluir um diretor e tudo mais, porque os benefícios também não são tão grandes, é mais em relação ao nome e à facilidade de criar esses registros extraprovinciais. Então, o que eu recomendaria pensar é: vocês pretendem ter uma operação realmente no Canadá inteiro, com escritórios em múltiplas províncias? Aí é interessante pensar no lado federal. Se a atuação de vocês prevêem que vai ficar focada mais em um lugar mesmo e, de repente, ter clientes em outras províncias, aí a incorporação provincial me parece ser suficiente. Obrigada, Tássia. Acho que ficou bem claro aí. Então, é questão realmente do registro do nome, né? Eu acho que registro da marca e da empresa, que é um outro ponto super importante quando vocês estão trazendo a sua empresa para o Canadá, ter certeza de que essa marca já não existe aqui, se vocês têm que mudar o nome da empresa ou não, ou do aplicativo, então é algo também a ser considerado. Bom, uma outra pergunta que a gente tem aqui é em relação aos requisitos dos diretores, né? Eles precisam morar no Canadá, mesmo não sendo canadenses, ou eles podem estar no Brasil e serem diretores de uma empresa canadense baseada em Ontário? Uhum. Essa é uma boa pergunta também, que não só em relação aos diretores, mas eu vejo muitas dúvidas em relação a ter uma operação no Canadá sem necessariamente ter uma pessoa aqui ou ter um escritório aqui. O que é necessário para vocês criarem uma empresa no Canadá, uma subsidiária no Canadá, por exemplo, é que tenha algum endereço dessa empresa.
Mas não precisa ser um endereço necessariamente físico, ou um endereço onde as pessoas que são os diretores da empresa estão formalmente. Então, uma forma que a gente resolve isso em várias situações é por meio de escritórios virtuais. Então, vocês podem contratar um serviço de um escritório virtual que vai fornecer esse endereço para vocês. E aí, o que eu recomendo é que vocês tenham um serviço que também digitalize correspondência que vocês vão receber e envie isso para vocês, porque vocês vão receber documentos oficiais. Então, vocês podem fazer tudo isso por meio de um escritório virtual, sem necessariamente ter uma operação aqui. Tem algumas províncias que elas precisam que vocês tenham uma pessoa que seja um agente para serviço, um agent for service, aqui no Canadá. Que é no caso, se a empresa de vocês, tiver algum processo contra a empresa de vocês, quem que pode receber citações dessa empresa pela empresa. Mas não precisa necessariamente ser um dos diretores, então, se é o caso de vocês estarem operando numa província que seja assim, não é o caso de Ontário, não é o caso de British Columbia, mas tem algumas províncias que precisam disso, aí o que vocês podem contratar, tem escritórios de advocacia que oferecem esse serviço, que permitem que vocês utilizem o endereço para essa finalidade. Tem até escritórios virtuais que também oferecem esse serviço de representação. Então, os próprios diretores, eles não precisam ter um endereço no Canadá ou ser residentes no Canadá, eles podem ser estrangeiros e morar fora do Canadá, mas essa empresa vai precisar ter algum endereço em que ela possa receber intimações, receber citações, receber comunicações oficiais, mas não precisa também ser um endereço físico ou um endereço com operações. Obrigada, Tássia. Eu acho que responde um pouquinho o próximo comentário do Rodrigo também, né? De que não tem a necessidade do diretor canadense ser residente ou residente, mas que aí entra a pergunta: há necessidade do diretor na subsidiária canadense estar presente no Canadá? Eu acredito que não, né? Não, ele Pode não ter um precisa diretor estar, residente. essa pessoa não precisa estar presente no Canadá e eu estava só pensando aqui em relação a se essa pessoa tiver, a facilidade é que vocês já podem usar esse endereço, né, para ser inclusive o endereço do registro da empresa. Mas não é uma necessidade, não é uma obrigação. Eu acho que o que a gente fala, a necessidade de você ter uma pessoa presente no Canadá, acho que é muito mais essa parte de desenvolvimento de negócio, de você ter esse representante local que vá conversar com os parceiros, com os possíveis clientes e que vai mostrar para os canadenses, né, que a seriedade da sua vinda para o Canadá. Eu acho que a necessidade é muito mais na parte do negócio do que na parte legal, né? Eu acho que acho que é essa que é a diferenciação nesse ponto. Uhum. Exatamente. É, por isso que eu até falei antes, assim, na questão de retirar um diretor canadense, o primeiro ponto é pensar se essa pessoa foi incluída só para cumprir com o requisito legal. Se sim, bom, então agora é uma necessidade a menos que vocês precisam de ter essa pessoa. Mas eu sei de várias empresas que têm um diretor canadense, porque realmente essa pessoa tem um papel de desenvolver negócios aqui, funciona como um mentor, auxilia a empresa realmente a tomar decisões que façam mais sentido para o mercado canadense. Então, depende, mas se é uma pessoa que está ali só para realmente cumprir com esse requisito, o que às vezes causa, inclusive, mais custos, porque se é uma pessoa que não está vinculada com o negócio, não faz parte do gerenciamento, ela só está ali por ser um residente canadense, o que a gente vê é que muitas vezes essas pessoas, elas requerem que a empresa contrate um seguro que proteja diretores e officers da empresa. Isso. Então, pode ser que isso cause mais custos e vocês retirando essa pessoa não precisa mais. Então, mas se é alguém que efetivamente contribui, provavelmente não seria o caso de retirar só por isso, né? Tá certo. Bom, caso eu já tenha incorporado a minha empresa em British Columbia, eu consigo fazer agora, ou seja, minha base está em Ontário, mas por causa desse requisito eu incorporei em BC, eu consigo transferir isso aqui para Ontário? Existe essa possibilidade. Então, existe aqui no Canadá um processo que se chama de continuação. Pode ser de uma província para outra, pode ser do nível federal para o nível provincial. E o que isso significa é que a empresa, por exemplo, nesse caso do exemplo da Carolina, foi incorporada em British Columbia. Existe a possibilidade de exportar essa empresa de British Columbia para Ontário.
Aí, a pergunta é: vale a pena fazer isso? É necessário fazer isso ou não? Primeiro, vão ter alguns custos envolvidos em fazer esse processo de transição, porque vocês vão precisar, em British Columbia, receber uma autorização de British Columbia dizendo: "Ok, a empresa de vocês está, zerada aqui, não tem nada que está faltando, está tudo ok, então vocês podem ser exportados daqui". Se vocês tiverem qualquer coisa pendente lá em relação a filings, em relação a impostos, alguma coisa pendente, vocês não vão conseguir fazer esse processo de transição. Mas recebendo o ok de British Columbia, aí você tem que fazer o processo de importar toda essa documentação e a empresa em si para Ontário. E aí precisa passar alguns documentos, receber a autorização de Ontário, e aí, no final das contas, vocês vão ter uma empresa que tem, que é regulamentada pela jurisdição de Ontário. Os benefícios é que vocês não vão mais precisar manter aquela empresa de British Columbia. Em Ontário, tem algumas vantagens, que vocês não precisam anualmente fazer, filings e pagar, valores anuais só para manter essa empresa, mas ao mesmo tempo tem esse custo inicial de fazer a transição. Então, se vocês realmente não têm operação nenhuma em British Columbia, é algo que vale a pena pensar para se transferir aqui para Ontário. Mas se esse custo da transição vai ser ou muito trabalhoso ou muito custoso, também não é uma necessidade, porque só porque agora é permitido em Ontário, não quer dizer que vocês não possam continuar com a empresa em British Columbia, contanto que vocês tenham o registro para operar em Ontário e fazer negócios aqui, vocês podem manter essa estrutura também. Então, vai de pensar a longo prazo em relação à facilidade de manter só uma empresa e ver se vale a pena arcar com esses custos e esse processo de transição de uma província para outra. Obrigada, Tassi. Eu acho que é muito interessante. A gente sabe de alguns casos, né, de empresas cujos fundadores estão em Ontário, mas pelo fato da falta de residência, eles têm que contratar um escritório em BC para fazer todo o monitoramento dessa empresa. Você paga custo de endereço, de escritório virtual, etc. Então, nesse caso, eu acho que realmente vai ser no case by case, do que vale a pena para a empresa, na estruturação específica de cada negócio, né? Mas é bom saber que existe essa possibilidade. Bom, uma outra pergunta, então. A empresa sendo federal, a proteção, Estados Unidos, a proteção com relação à propriedade de nome se estende de alguma forma para os Estados Unidos? Eu acredito que não, né? Canadá sempre. Não. E em relação à proteção do nome, só para esclarecer, a gente tem 2 formas de proteção do nome aqui no Canadá. Tem a proteção do nome da empresa, que realmente não é uma proteção da marca em si, mas é uma proteção para que cada empresa tenha o seu nome e um cliente, um fornecedor que está lidando com vocês, saiba exatamente qual é a empresa que eles estão lidando. Então, é um âmbito de proteção mais para a sociedade em si entender com qual empresa eles estão lidando. Imagina se tivessem várias empresas com o mesmo nome e assinando contratos, poderia causar uma grande confusão. Então, é mais nesse sentido que é a proteção do nome a nível federal. Então, o que isso quer dizer? Se vocês registraram uma empresa a nível federal ABCD Inc., pode ser que tenha uma outra que seja ABC Inc., pode ser muito parecido, mas desde que não seja exatamente igual, aí realmente vocês têm essa proteção. Se vocês buscam uma proteção efetivamente da marca de vocês, aí a gente entra num outro nível que seriam as marcas registradas ou trademarks aqui no Canadá, que aí é uma proteção da marca de vocês e protege tudo que vocês criaram em associação àquela marca para que ninguém infrinja os direitos de vocês, ninguém use uma marca semelhante para tentar se passar pelo produto ou pelo serviço de vocês. E aí é uma proteção mais abrangente também, que ainda assim é país por país, então se vocês registrarem o trademark no Canadá, é protegido no Canadá, mas aí vocês podem fazer o registro desse trademark nos Estados Unidos também. E só para esclarecer, né? Você normalmente, assim, acho que como no Brasil é a mesma coisa, né? A razão social da empresa, que é esse nome que vai ser protegido federalmente, não necessariamente é o nome do produto ou o nome, a marca que vocês estão anunciando, né? Acho que principalmente quando a gente está falando de tecnologia, né? O nome da empresa não necessariamente é o nome do aplicativo. Então é muito importante, toda vez que vocês estiverem trazendo o seu produto no Canadá, fazerem essa pesquisa de trademark com antecedência para ter certeza de que não existe nenhum produto similar ao seu já com esse nome registrado no Canadá, porque isso é uma coisa que é comum de acontecer, né? E o Canadá não vai aprovar. Então, por exemplo, se você tem a empresa ABC vendendo calçados e a empresa ABC vendendo software,
talvez você consiga registrar esse trademark, certo? Exatamente, Mas se é isso. roupa e sapato, vai ser muito mais difícil você conseguir fazer isso. Então, ter certeza de que o nome que você escolher para operar no Canadá é um nome que vocês consigam fazer esse registro de marca. É um registro que não, vocês vão precisar de um advogado para fazer, mas não é um processo super complicado, mas extremamente importante antes de você começar o processo de vender o seu produto aqui no Canadá. Até porque, como a Tassi falou, se for uma ideia super inovativa, se for algo super legal e que não exista aqui no mercado, né, você precisa ter essa proteção para que ninguém roube a sua ideia e tente se passar por você. Então, algo a ser considerado. Eu queria abrir de novo, eu não sei se alguém tem mais alguma outra pergunta específica sobre abertura de empresa ou a parte de registro de marca. Aproveitar que a Tássia está aqui, don't be shy, pessoal, não sejam tímidos, né? Aproveitar que a Tássia está aqui generosamente cedendo esse tempo dela para responder essas perguntas. Então, não sei se alguém tem mais algum comentário ou alguma dúvida para esclarecer. Nesse meio tempo, eu acho que é importante mencionar também, né, Tassi, que a gente tinha conversado antes, que acho que já foi falado, né? Tipo, que você não precisa morar no Canadá para abrir uma empresa no Canadá. Não sei se de repente você quiser explicar um pouquinho do processo, vocês já trabalharam, que eu sei que vocês trabalharam com alguns clientes que estão baseados no Brasil. Como que funciona esse processo de abrir a empresa aqui, apesar de você não estar aqui fisicamente, principalmente durante essa pandemia, né, com as fronteiras fechadas? Exatamente. A gente tem visto muito esses casos de abertura da empresa aqui sem necessariamente alguém que representa a empresa estar presente aqui fisicamente. Então, o processo de incorporação, de modo geral, ele é bastante simples aqui no Canadá. Então, o que dá mais trabalho, digamos assim, é a parte de a gente entender exatamente qual é a estrutura que é necessária para essa incorporação. Mas à medida que essa parte está resolvida, está superada, a incorporação ela se resume a filings, então a documentos que precisam ser enviados para o órgão que regulamenta as corporações, tanto na província de Ontário, federal ou em British Columbia. Em relação a esses documentos, a gente pode fazer a revisão de todos esses documentos de forma online, como o Zoom está aí para isso. Assinaturas, elas podem ser eletrônicas também. A única questão que a gente precisa superar realmente é a parte do endereço, para que a gente possa ter um endereço para essa empresa que seja vinculado à incorporação que foi feita. Então, pode ser um endereço virtual, de um escritório virtual, que vocês vão contratar esse serviço por mês. Pode ser, a gente tem alguns clientes que estão fazendo um processo de aceleração com alguma aceleradora ou alguma incubadora aqui no Canadá, e aí eles vão usar o endereço dessa aceleradora, que às vezes tem um espaço de coworking, que vocês podem usar pelo menos até vocês se estabelecerem aqui. Então, desde que vocês consigam cumprir com esse endereço, que seja um endereço realmente vinculado à empresa, né? Também não é ir no Google assim e pegar qualquer endereço, algum que vocês vão poder receber comunicações oficiais que vocês tenham autorização para usar. A partir disso, está ok. A única questão que eu tenho visto que gera um pouco de dificuldade por não ter alguém presente fisicamente aqui no Canadá é a abertura da conta bancária, porque se vocês depois que vocês incorporaram, essa entidade já existe, né? Então, é uma entidade que pode entrar em contratos, pode fazer negócios e pode, inclusive, ter uma conta bancária. No momento de abrir essa conta bancária, digamos que vocês já tenham, inclusive, clientes que vocês já vão entrar em negócios aqui, o banco tem vários requisitos de KYC, de Know Your Client. Então, eles precisam verificar realmente a identidade dessa pessoa que está abrindo a conta bancária. Então, na maior parte dos casos, eles vão precisar, ou eles vão abrir a conta, mas vai ficar pendente essa verificação para quando alguém puder vir aqui e verificar, olha, eu sou realmente eu, e eu sou um diretor dessa empresa e eu que vou assinar os documentos em relação ao banco. Não que vá precisar sempre para lidar com o banco, mas pelo menos essa verificação inicial, eu sei que vários bancos aqui no Canadá precisam para formalizar a abertura da conta. Algumas formas que você tem como resolver é eu não sei no Brasil, sinceramente, mas eu sei que em alguns outros países da América Latina tem bancos que tem aqui no Canadá, que tem uma filial nesses outros países também, por exemplo, o Scotiabank. Então, se for esse o caso, isso pode facilitar um pouco. Acho que o HSBC, por exemplo, tem aqui no Canadá e tem no Brasil, isso pode facilitar. Ou
também não há uma necessidade de abrir a conta bancária, assim, para funcionar, é mais para facilitar a vida de vocês a partir do momento que a empresa começa a operar. Ou aguardar até que alguém possa vir aqui as restrições do Covid diminuam também um pouco, ou, tentar encontrar alguma solução em relação a um banco que também tenha operações no Brasil. Mas essa é a única parte, assim, que eu tenho visto pela minha experiência que causa um pouquinho mais de fricção, assim, por não ter alguém presente aqui no Canadá. Perfeito, Tassi. Bom, quais outras você tem uma ideia, você pode dividir com a gente quais outras províncias continuam com as leis como eram em Ontário, quais outras que ainda estão requisitando, ou pelo menos, acho que é mais fácil falar quais as que não requisitam agora, né, os Uhum. 25% de diretor estrangeiro. Eu sei que, então British Columbia é uma província que já retirou esse requisito há muito tempo e atraiu muitos negócios internacionais por causa disso. Depois disso tem o Quebec, que também não tem esse requerimento, mas o Quebec, se vocês não planejam necessariamente operar lá, aí não tem sido uma opção muito comum só para fugir do requisito dos diretores, porque eles têm os seus requisitos bem peculiares também, principalmente em relação ao uso da língua francesa. Então, há necessidade de preparação dos documentos em francês, tem requisitos em relação ao nome da empresa que precisam ser cumpridos com relação à língua francesa também. Ontário agora entrou nessa nova lista de províncias que não têm o requerimento do diretor canadense. Alberta é uma província que está em vias de fazer essa modificação, já está aprovado, é só uma questão de entrar em vigor. Então, o principal que, no termos assim, que essas são assim as Nova províncias Scotia chaves. também não. Nova Scotia acho que também não tem essa limitação, tem? New Brunswick também não tem Eu acho que tem algumas do essa Atlântico que também é, tem essa... é. Mas assim, as chaves que eu vejo que geralmente as empresas procuram fazer essa expansão seria Ontário, Quebec e British Columbia e Alberta, que é onde geralmente, dependendo muito do tipo de indústria, né, que as pessoas trabalham, essas estão se encaminhando para não ter os requisitos. E a mais assim considerável que ainda tem é no nível federal, que ainda precisa ter esses 25% de diretores canadenses. Perfeito, Tássia. Bom, a próxima pergunta aqui também em relação ao visto, né? Que daí eu acho que não é muito o foco dessa conversa, Fernando, mas se você quiser, a gente pode daí tirar essa conversa offline e conversar mais para frente. Tá, se você consegue, você tem como passar um pouquinho de informação? Como fica a questão dos vistos para tocar o negócio a partir do Canadá, né? Como que, Uhum, se vocês puderem, se for uma coisa que vocês fazem. uhum. Eu posso passar, como a gente não trabalha com imigração, eu posso passar para vocês o que é necessário do ponto de vista da parte legal de estruturação da empresa. Então, mesmo quando existia esse requisito da residência, era só para esses 25% dos diretores, o mínimo que precisava ser cumprido. Para o resto, quando a gente faz a incorporação, em nenhum momento a gente vai precisar informar qual é o status de imigração dos diretores, dos officers, dos sócios da empresa. Então, não é uma coisa que precisa ser informada, porque não é um requisito que vocês mantenham qualquer tipo de status imigratório. Mas, para a parte assim, individual de vocês, é importante vocês saberem se aquelas atividades que vocês desenvolvem como diretores dessa empresa se configuram como trabalho no Canadá. Se isso se configura como trabalho aqui, aí é importante que vocês tenham uma autorização para trabalhar aqui, que seria um work permit, ou uma aplicação para residência permanente. Mas a chave é entender com um consultor de imigração, com os advogados de imigração de vocês, aqui, qual é o ponto que a imigração do Canadá vai ver essa atividade como um trabalho que vocês estão desenvolvendo. A partir do momento que se configura trabalho, precisa ter uma permissão de trabalho para realmente poder trabalhar daqui ou já ter a residência permanente. Perfeito. E, Fernando, se você precisar de algum contato, ou quem precisar de algum contato, a gente também tem boas indicações de escritórios e advogados de imigração que estão muito focados na área de tecnologia, tanto para a parte de startup visa e tal, mas também para a parte de intercompany, que eu acho que é uma outra forma muito interessante de trazer funcionários brasileiros para tocarem essa operação aqui no Canadá. Então, fica à vontade, se você quiser mandar um e-mail, eu consigo te conectar com alguns escritórios que
estejam trabalhando muito focados com o Brasil nessa parte de tecnologia. Eu vou deixar meu e-mail no chat antes da gente terminar. Uma última pergunta. Tassiane, vocês auxiliam o registro da empresa a nível distrital e federal? Sim, sim, a gente auxilia com a parte de estruturação, a incorporação, os registros necessários e também nas alterações que vocês possam precisar fazer depois, tanto no nível federal quanto no nível provincial em Ontário ou em British Columbia também, porque a gente tem um acordo de cooperação e a gente pode atuar tanto em British Columbia como em Ontário, como no nível federal também. Perfeito, então. Bom, eu queria agradecer a todos que entraram aqui hoje. Fiquem à vontade em entrar em contato com a gente, que a gente consegue ajudar vocês no que for possível. Nesse meio tempo, eu queria agradecer a Tassiane por estar aqui hoje com a gente, né? E da disponibilização do tempo dela em participar. Queria agradecer os nossos patrocinadores, os patrocinadores da BCCC, então Vale, EDC, Export Development Canada, Landing Mining, Brookfield, Sescom Barrier, NTMX Group pelo suporte, né, e por fazer essas discussões possíveis. E queria convidá-los a todos, né, que a partir do momento que for possível, venham para o Canadá entender um pouquinho como que o Canadá pode realmente ser usado, ou é uma oportunidade de vocês conseguirem acelerar o processo de internacionalização da empresa e usar o Canadá mesmo como um launchpad para acessar outros mercados. A gente tem aí uma equipe de suporte através do consulado em São Paulo, que trabalha muito com essa parte de FDI, que vocês já devem conhecer, a Mônica e o Marcelo, mas qualquer conexão que vocês precisam, a gente também está aqui à disposição para ajudá-los, né? Obrigada a todos, né? Uma boa semana para todo mundo. Tassi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada, semana. pessoal. Bom dia para todos.